Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas, continuando o estudo do doutrinário de Jesus nos Evangelhos, né? Para quem não sabe, nós da Sala dos Jovens dos Casais, professor Rômulo e eu, Lucas Guimarães Vicente, estamos estudando a doutrina de Jesus retratada nos Evangelhos. Nós dividimos 3 eixos de estudo. Nós já fizemos o primeiro eixo, que são os sermãos de Jesus dentro do Evangelho de Mateus. Então, estudamos os 5 sermãos. Você que não conferiu, você pode ir no YouTube, na playlist da Escola Dominical, você pode selecionar lá que tem todas as aulas dos sermãos, tá? E agora nós estamos no segundo eixo, que é as parábolas. Estamos na parábola, o conjunto de parábolas número 4, né, que seria a parábola do semeador, né? Estamos na semana 4, perdão, e na parábola do semeador. Nessa semana, nós vamos trabalhar apenas Marcos 4, do 3 ao 20, tá? A segunda parte da parábola, né, a parábola do 26 ao 32, vai ficar para a próxima semana, tá bom? O terceiro eixo seria os discursos do Evangelho de João, que só estão presentes no Evangelho de João. João, ele não tem nenhum sermão e não tem nenhuma parábola. Então, ele tem um material muito próprio e ele geralmente, o seu ensino doutrinário, ele é sempre formado ou por um prelúdio, ou por diálogos, ou por uma oração, tá? Então, são características muito próprias que a gente vai estar estudando num eixo separadamente, tá bom? Então, hoje, quarta semana, eixo parábolas, vamos falar da primeira parte, vamos falar especificamente da parábola do semeador, e tem a parábola também do camponês que espera a semente crescer, que está lá em Marcos 4, 26 ao 30, que vai ficar para a próxima semana. Bom, então vamos lá, vamos iniciar lendo o texto, né? Ainda que essa parábola do semeador ela tem os 3 sinóticos, nós vamos focar aqui mas no texto de Marcos. Nós já fizemos a análise especificamente no texto de Mateus, quando a gente falou do sermão do reino dos céus, e nós trabalhamos ele no início, lá em Mateus 13. Então, você também pode rever também lá na playlist da Escola Dominical. Aqui a gente vai estar com texto base, o texto de Marcos. Bom? Então, vamos lá. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e viram as aves e comeram. A outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saído, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo de 30, 60, 100 por um. Acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogavam a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu, a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, não vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendem, para aqueles que não venham a converter-se, haja perdão para eles. Então, lhe perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros
Os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a fascinação, a riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60, a 100 por um. Então, nós lemos Marcos do 3 ao 20, na Almeida Revista e Atualizada. Então, qual que é o contexto dessa parábola nos 3 evangelhos, né? Em Marcos e Mateus, Jesus está ensinando em Cafarnaum. Ele entra no barco, provavelmente Simão Pedro, e começa a ensinar. E nos 2 textos, são um texto de ensino, né? No texto de Mateus, ele fala que Jesus subiu no barco e começou a pregar, né? No texto de Marcos fala ensinar, mas é a mesma ideia. E aí você vai ver a parte mais longa doutrinária do texto de Marcos, né? Onde ele vai acabar falando 4 parábolas em sequência, né? A gente vai ver a parábola do semeador, a parábola da semente pequena, né? Do grão de mostarda, né? Depois ele vai falar da candeia, grão de mostarda, e a do camponês paciente, né? São 4 parábolas seguidas, todas elas tratando sobre o reino de Deus, né? Já no texto de Mateus, acontece a mesma coisa, só que é algo mais alongado. São 7 ou 8 parábolas, se você considerar a última parábola do homem versado no reino de Deus como uma. Muitos consideram ela como uma conclusão das outras 7, mas se você considerar ela, seria uma 8ª. Então, o texto de Mateus, ele também segue na mesma linha, onde Jesus entra no barco e traz um longo ensino doutrinário. A diferença é que o texto de Marcos é mais curta, Mateus é mais longo. Já Lucas não cita que Jesus estava no barco. Alguns dizem que seria redundante, já que em Lucas 5 ele já tinha subido no barco e falado. Mas também é possível, obviamente, que Jesus não falou essas parábolas uma vez só. Ele fala várias vezes, pode ser em outro momento, por isso que ele não estava no barco. E Lucas, ele só tem, no capítulo 8, quando ele fala sobre essa parábola do semeador, ele só retrata essa parábola sobre o reino. Então, ele não tem complementos, né? Não são conjuntos de parábolas sobre o reino. E ele já interliga essa parábola à candeia, né? Na verdade, ele só tem uma parábola, desculpa, né? Essa parábola com a candeia, né? Onde a luz também representa a palavra. E aí ele já vincula que aqueles que são filhos, né? Seus verdadeiros filhos, mães, são aqueles que ouvem e recebem a palavra. Então ele aponta para um outro caminho, né? Não de um ensino doutrinário, mas de um ensino mais direto aplicado. Então, no texto de Mateus, é um ensino mais longo, Marcos mais curto, Lucas mais curto ainda, só com 2 parábolas, e ele, na verdade, ele quer fazer uma ponte com uma crítica àquela sociedade de Cafarnaum, aqueles que têm que ouvir, aqueles que são seus familiares, são aqueles que ouvem e recebem a palavra. Ou seja, nem os seus familiares que estavam ali chamando Jesus não disse quem são eles, quem são a minha verdadeira família, são aqueles que ouvem e recebem a minha palavra. Então, Jesus deixa claro, né, que não é Cafarnaum, não é a sua família, mas aqueles que ouvem e recebem a palavra de Deus. Então, o contexto são muito parecidos, mas com ênfases distintas. Mas Mateus e Marcos enfatizam o tema reino de Deus, Lucas mais curto, mas se direcionando especificamente mais a essa questão de Cafarnaum e da família de Jesus. Outro tema dominante é a palavra ouvir, né? A palavra ouvir está muito presente nos 3 evangelhos. Primeiro Marcos cita mais vezes, 13 vezes, mas Mateus também cita 10, 11 vezes, Lucas também cita bastante vezes a palavra ouvir, porque é o tema principal da mensagem.
né? É o tema de você receber a mensagem, ouvir a mensagem, entender a mensagem. Até por isso que Mateus usa menos, porque ele usa um sinônimo, além de ouvir, ele usa a palavra entender também, né? Você deve ouvir, você deve entender, compreender, né? E Lucas ressalta esse entendimento, essa compreensão, quando desde a primeira parábola, né, não na explicação, mas na primeira explanação de Jesus, ele já fala que a semeadura, que a semente é a palavra de Deus, reforçando que a gente tem que ouvir, receber e entender a palavra. Então esse é o contexto dos 3 evangelhos sinóticos na parábola do semeador. E que tipo de estrutura essa parábola apresenta? Ela apresenta uma estrutura de 4 similitudes, né? Ou seja, cada representação de terra ali na parábola é uma similitude. O que seria uma similitude? Uma figura autoexplicativa que resulta numa reflexão. Ou seja, aquela pessoa que ouve a parábola e entende que a semente não deu fruto porque houve as tribulações e logo ele perdeu a palavra, ela ouve isso e se identifica e fala, pô, eu deveria ter dado fruto, não deu. Então, essa é a estrutura de uma parábola de similitude. Então, a gente tem 4 similitudes, né? Ou seja, 4 figuras autoexplicativas que resultam numa reflexão, e essas 4 similitudes, elas estão sempre trazendo a ideia de um contraste entre a semente que deu fruto e a semente que não deu fruto. No caso, 3 não deram fruto e uma deu. Isso também não significa que cada 4 pessoas que ouviu a palavra, só uma vai receber. Não, né? Não leve isso à literalidade. Jesus está mostrando exemplos de pessoas que não recepcionaram a parábola. Ele está exortando as situações que muitas vezes impedem de nós darmos frutos, né? Então, não são 4 pessoas, mas são 4 situações, tá? Que também não são todas as situações, né? Mas são as principais a qual Jesus percebe ao seu derredor. Então, ele exemplifica, tá? Então, não é porque... Eu já ouvi, né, que pessoas perguntam, tá vendo? Porque a Bíblia diz que cada 4 que ouviram, só um vai receber. Não, não é isso. São 4 situações diferentes, não são 4 pessoas, tá? São 4 situações, até que são 4 tipos de terra semeada, né? 4 maneiras de você ouvir diferentemente a palavra de Deus. Outra coisa, né, na parábola que é importante entender aí, é que a palavra semear, né, que é uma palavra em grego que significa dar vida, mas ela tem um sentido aqui metafórico, né? Tanto no contexto judaico como no contexto grego-romano, é utilizada para falar de instrução, para falar de sabedoria, né? De trazer um princípio gerador. Então, quando Jesus usa a expressão semente, é perceptível que ele está falando de ensino, é perceptível que ele está falando de instruir, porque é muito usado, tanto você vê textos grego-romanos do período usando isso, como você vê textos rabínicos usando essa terminologia, tá? Outra figura aqui muito presente no imaginário judaico, agora específico, é a plantação. Deus planta. Essa representação é muito comum no Antigo Testamento. Primeiro para evidenciar Israel, né? E não só para evidenciar Israel, mas para evidenciar uma prosperidade de Deus, para representar uma restauração, redenção. Então, essa figura de uma plantação, de uma semeadura, onde Deus está semeando algo, é muito comum, acontece por volta de 130 vezes no Antigo Testamento. Então, é claro ali para o ouvinte judeu que quem está semeando é Deus e que tem uma relação entre o homem e essa mensagem que Deus está trazendo, né? Até é mais específico, né? Que é uma figura muito comum
dos textos proféticos falando sobre o exílio, né? Que a árvore de Deus ia ser a árvore que Israel seria arrancada e depois ela seria resposta. Então, é uma representação comum de exortação e de redenção, muitas vezes, tá? Mas aqui ela tem elementos específicos, porque o agente dessa semeadura é o próprio Cristo, porque a semente é a palavra. Então, o agente do reino ali é Jesus, né? Jesus é o agente e é aquele que está semeando a palavra dentro de um contexto insurgente. A parábola tem um caráter escatológico no sentido, o reino de Deus é chegado. Aqueles que ouvirem e receberem a palavra serão redimidos, serão restaurados, mas aqueles que não ouvirem não serão. Então, a parábola ela tem uma estrutura que evidencia Cristo como agente messiânico que está trazendo o reino insurgente, a qual, para você acessá-lo, você deve receber essa palavra, né? Então, essa é a estrutura da parábola, né? Não só esse contraste, mas essa relação entre povo de Deus, que no caso não seria só Israel, mas todo aquele que ouvisse e cresce, ele estaria falando sobre esse povo de Deus que vai ser julgado, né? Então, que deve, para entrar no reino, aceitar a palavra de Deus, senão eles seriam condenados. E aí mostra aí uma responsabilidade humana. E aí a gente tem alguns elementos alegóricos nessa parábola aqui, nessa imagem fica claro, né? Aquela que os pássaros comeram, aquela que caiu no meio das rochas, né? E acabaram não tendo muita raiz, e aquela que caiu no meio dos espinhos e acabou sufocada, e aquelas que deram 30, 60, 100 por um. Tem, né, nessa alegoria, nessa similitude, alguns elementos que é importante a gente ressaltar. Primeiro, a gente já falou que a semente é a sabedoria, a instrução, que é comum tanto na cultura grega como na cultura judaica. Outra coisa, como nós já falamos, essa semeadura pode representar o juízo de Deus, aquele que arranca e retira, a prosperidade, né? Quando os patriarcas falam sobre a prosperidade daquilo que eles tinham, né? Representa a prosperidade da graça, da glória de Deus, ou a própria instrução. E era comum arar ou antes ou depois a terra, tá? Porque Joaquim Jeremias vai falar que o texto que o semeador jogou sem se preocupar, porque depois ele arava a terra e ele poderia retirar essas estruturas, né? A pedra, os espinhos. Mas você não tem só a semeadura após o lançamento da semente. Você tem a semeadura antes e depois também. Então poderia não só acontecer antes, como depois. Joaquim Jeremias ele quer falar isso para falar que o semeador não foi displicente, mas que ele araria a terra depois. Só que poderia acontecer as duas coisas, né? Mas o ponto da parábola não é esse, né? Não é que ele vai arar antes ou arar depois. O ponto da parábola é que existem terrenos distintos para o semeador. E cada terreno teria uma receptividade diferente. Então, não fica aí, não fique focado, né, se ele arar antes, se ele arar depois, ou as duas coisas. Mas o mais importante é tipos de solo que seriam comum na semeadura do semeador. Então, não está semeando displicente, tá? E o texto também fala de uma produtividade bastante alta, de 30, 60, 100 por 1. Essa terminologia 30, 60, 100 por 1, ele fala de uma plenitude, de uma bênção. Alguns vão falar que essa prosperidade é algo que só poderia vir de Deus, é algo escatológico. Mas, segundo outras intérpretes, ele vai falar que o Oriente Médio tinha uma média de produtividade de 7,5
a 33 por área, né? E havia relatos de alguns que conseguiam chegar até 100, né? Então, isso não é irreal, impossível. Mas até o texto de Gênesis relata de uma colheita de Isaac 100 por 1. Ou seja, ela era uma prosperidade possível, não comum, mas possível. E essa prosperidade possível, que não era comum, seria uma clara evidência da bênção de Deus, ou seja, da graça de Deus. Então, a prosperidade na alegoria da parábola, da última do terreno, sinaliza a resposta da graça de Deus. Por quê? A semente é igual para todos. E o que coube para ter esse solo melhor? A resposta do indivíduo. A resposta que ouviu, creu e guardou essa semente. Esse é o foco da parábola, né? A resposta. Então, essa resposta dá essa prosperidade porque sinaliza essa sinergia entre o homem respondendo com Deus, e aí Deus faz com que essa semente prospere ainda mais. Como diz Joel, o profeta Joel, ele escreveria as palavras em nossos corações e nossas mentes, ou seja, aquilo que seriam as nossas fraquezas se tornariam forças pelo poder do Espírito de Deus. Mas também sinaliza a possibilidade da ação humana de agir. Por isso que não é uma produtividade irreal, impossível. Ela não é comum e ela só seria possível quando ela fosse ampliada pelo poder ou a bênção de algo. Por isso que sinaliza a bênção de Deus e não algo da questão do fim dos tempos, né, escatológico, né? E aí Jesus, ele retrata por que ele fala com parábolas, né? Ele fala, para vocês eu falo de um jeito, mas para os outros eu falo por meio de parábolas, né? Se você tiver uma leitura bastante rasa e literal do texto de Marcos, essa expressão está melhor no texto de Mateus, que ele está citando Isaías 6, 9 ou 10. O que ele está dizendo? Que ele usa as parábolas como uma representação simbólica, que seria uma maneira mais fácil para as pessoas que não são tão formadas de entender, mas ao mesmo tempo impede aqueles de duro coração, aqueles religiosos, de entenderem a palavra. Então ela tem uma dupla função. Primeiro, simplificar para que as pessoas mais simples pudessem entender. E segundo, ela acaba dificultando os mais sábios. Como assim, Lucas? Como que um simples entende e um doutor de lei não entende? Simples. Para que você entenda a parábola, é necessário você refletir até nos pormenores dela. Você repensar, você se submeter àquela regra mora, aquela ideia causadora da parábola. Então, você teria que refletir, pensar, que é a ideia do meditar para o judeu. Você teria que ficar falando, repensando sobre ela. E assim você entenderia e submeteria. Um religioso, que é um homem de coração duro, ele não vai ficar repensando. Ele simplesmente, pela forma de Jesus, já vai rejeitar. Vai falar, não, ele é um qualquer, né? Ele não vai repensar, ele não vai entender os mistérios por trás da parábola. Por isso que ele usa essa representação. Daí, somente uma pessoa com uma mente espiritual e não carnal poderia entendê-lo. Porque uma pessoa carnal se preocupa com a forma. Uma pessoa carnal, muitas vezes, ao ele entender que ele está o condenando, ele vai rejeitá-lo. Ele não vai querer entender, né? Ele não vai se esforçar para ouvir, entender, se questionar, refletir. Ele já vai jogar fora. Por isso que Jesus usa, tanto em Marcos, Mateus, Lucas, a expressão mistério do reino de Deus. O que é o mistério do reino de Deus? É que
a forma não é perceptível, mas ele está lá desde o início. E essa forma poderosa, para aquele que ouve, transforma e salva. É misteriosa, porque a forma não é entendida no início, mas o poder está lá desde a sua essência. Um exemplo disso seria a parábola do grão de mostarda. Ela é pequena, quase imperceptível, mas quando acaba sendo germinada, se torna a maior das hortaliças. Essa é a ideia. Parece simples como uma história, mas não é qualquer história, porque se você entender, ela tem um poder de salvar a sua alma, ela tem um poder de transformá-lo, ela tem um poder de redimi-lo. Então, daí essa ideia do mistério de Deus. E para isso, você tem que ter humildade para ouvir, para entender, para repensar, para refletir. Algo que, na expressão do texto de Isaías, eles não teriam, porque eles têm olho, mas não vê, eles têm ouvidos, mas não ouvem, porque o coração é de dura cerviz, ou seja, eles não querem entender, eles não estão dispostos a entender nada que esteja fora da sua linguagem, nada que esteja fora do seu aparato religioso. Então eles ouvem e acabam deixando de lado, né? E aí reforça na parábola a sinergia, porque você tem que se esforçar para ouvir e entender, para repensar, para refletir, para se questionar. Por isso, bem-aventurado aqueles que recebem. Bem-aventurado aqueles que recebem de forma correta. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados são os humildes, pois esses ouviram e receberam. Os pequeninos que ouviram e receberam. Porque você, Senhor, trouxe isso para os pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqueles que tiveram humildade para receber, aqueles que se submeteram à palavra do Senhor. Né? Então fica claro aí, ao mesmo tempo, o uso da parábola de uma expressão profética, que ao mesmo tempo está anunciando o juízo e, ao mesmo tempo, ele está anunciando a redenção. Por quê? Aqueles que não ouviram vão ser condenados, não só escatologicamente, mas Jerusalém, no caso, e aqueles que ouvirem serão salvos, não só da destruição de Jerusalém, mas pela eternidade. Então, a parábola atende também essa perspectiva nos textos proféticos em Jesus. E aí você vê essa insensibilidade de refletir, repensar, meditar, própria de uma religiosidade farisaica. Na época dos textos profáticos era mais pela questão da idolatria. Aqui está mais com a estrutura da religiosidade, né? Então, por isso que Jesus falava por parábolas, né? E qual que é o objeto central? Para a gente entender essa parábola, a gente tem que entender Isaías do 6, o 9 a 10. Ou seja, ele usa uma linguagem severa. Essa linguagem severa é para advertir, é para exortar. O objeto central da parábola é a exortação. Lembre, Deuteronômio 28, né? Eu tenho dois caminhos, de bênção e maldição. Que Jesus está falando, olha, acordem para ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele começa a parábola assim. Né? Vamos lembrar que em hebraico, a palavra ouvir, né, muitas vezes pode ser traduzida como obedecer. Obedecer. Vamos lembrar do Shemai, né? A oração. Ouve, ó povo de Israel, o teu Deus é um Deus único. Né? Shammai, ele traz essa ideia de ouvir o povo de Israel, submete ao único Deus, o Deus único. Então, essa coisa é uma linguagem severa, o texto, para levar eles ao mesmo tempo ao arrependimento, mas ao mesmo tempo adverti-los do que viria vindouro. Então, é uma linguagem severa que busca adverti-los para ouvir, porque se você não ouvir e tiver um coração duro como o povo, né, do Antigo Testamento, que não ouviu Isaías, não ouviu Ezequiel, não ouviu Jeremias, né, que os Jeremias e Ezequiel retomam essa estrutura de Isaías,
eles vão ser condenados, né? Eles vão ser destruídos. Mas ele não é apenas severo, ele não apenas indica aí uma exortação, ele não só aponta para a destruição, para o coração duro, mas ele também dá esperança, porque aquele que ouvir e receber, esse vai acabar sendo o redimido, o povo a qual o Senhor irá guardar, né? Então, esse é o objeto central, ouvir, receber, receber a exortação, refletir para que aqueles que creem não sejam condenados. Então, o objeto é a receptividade. Qual que é a crítica do texto de Isaías? Vocês têm um coração duro. Vocês não querem mudar e por isso vocês são condenados. Isaías queria abrir os olhos daqueles homens para que pelo menos uma parte pudesse ser arrependida e não ser destruída no juízo de Jerusalém. Aqui a mesma coisa. Era esse o ponto de Jesus. E aí, essa receptividade, né, da parábola, ela traz uma sinergia entre a graça preveniente, ou seja, a palavra é lançada para todos, mas a graça justificadora. Aquele que ouvir e crer dará fruto. Aquele que não ouvir e não crer não dará fruto, não terá vida eterna. A responsabilidade humana está clara no texto, como é claro em toda a Bíblia, né? Essa ideia de predestinação, ela sai da natureza da Bíblia. Você tem que desconstruir toda a teologia do Antigo Testamento. Porque o povo de Israel é o povo chamado e escolhido, mas se ele não recebe a palavra de Deus, ele passa pelo juízo. Vamos lembrar do povo no deserto. Vamos lembrar das consequências de Abraão para o povo estar no deserto. Vamos lembrar do povo que não entrou na Terra Prometida, a qual Deuteronômio 28 já tinha falado. Vamos lembrar da destruição de Jerusalém, né? Senão os profetas não teriam sentido eles pregarem, porque eles não tinham liberdade de escolher ou não. A Bíblia inteira fala sobre a escolha do homem. Provérbios, ele fala o tempo inteiro do justo e do injusto, do ímpio, né? E daquele que não é ímpio, do tolo e do sábio. Né? Ele sempre aponta dois caminhos. Jesus também, a porta estreita e a porta larga. Para que ele vai fazer essa exortação se não tem dois caminhos, não tem a possibilidade da escolha? Né? Então, o texto faz isso magistralmente. Né? Você tem a palavra sendo lançada para todos, a graça preveniente de Deus, mas nem todos respondem. Aqueles que responderem vão crer e vão dar fruto e vão ser salvos. Né? O dualismo da semente, que é a mensagem, a palavra de Deus, e a terra, que é o coração, que é a recepção de como você ouve essa palavra. Né? Então, né, tem texto mais explícito dessa sinergia que a gente fala tanto do metodismo é esse, né? Não tem, e ele está em paralelo a toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, né? Em todo o Novo, todo o ensino de Jesus, né? Como ele fala, aquele que não se ligar a mim e não der frutos será arrancado e lançado, né? Então está muito claro, né? Então, dentro da parábola, a parábola, antes de querer falar sobre o coração e a recepção, ela está falando de um tema central. Né? Ainda que o tema é a recepção da palavra, o tema desses ensinos que eu disse, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, é o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele é antes de tudo um reino de palavra. O reino de Deus é definido pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus revela os seus propósitos e ações. Olha só aqui a sola escritura, né? Então Jesus está falando o que é o reino de Deus? O reino de Deus é como um semeador que sai a semear. O que ele semeia? A palavra. O reino é construído pela palavra. A palavra é a base desse reino.
Porque a palavra aponta propósitos e ações. A segunda característica desse reino é a capacidade de ouvir essa palavra. Ele dá muita ênfase a nós ouvirmos, e não de forma superficial, e não de forma mais ou menos, mas ouvir de uma forma que tenha profundidade esse entendimento, de tal forma que leva uma ação prática de frutos na nossa vida. Então percebe, quem muda aqui não é a mensagem, quem muda é a terra. Isso fica muito claro, a palavra é a mesma, ela é igual, ela não muda, ela é eterna. O que muda é a terra que é transformada pela semente. Por quê? Porque ela tem profundidade, e aí quanto mais profundidade ela tem, mais ela consegue se articular. Né? Então, o reino é feito pela palavra, essa palavra ela tem que ser ouvida para dar frutos. E por último, né, aquele que então responde com fé faz parte do reino de Deus, porque o reino de Deus, como a gente já ensinou, começa agora, é agora e daqui a pouco, né? Inicia agora, mas termina com a segunda vinda de Jesus, não mais como servo sofredor, mas como rei que veio julgar o mundo, né? Então, todo aquele que crê, ele adentra nesse reino de eternidade e de redenção e adere a essa redenção prometida nos textos proféticos, ressaltando aí a responsabilidade humana. Alguns vão tentar descaracterizar esse texto usando Mateus 3,11, onde Jesus fala, né, que aqueles que não receberam, na continuação, aqueles que não receberam a mensagem foram aqueles que Deus não escolheu. E aí ele tenta usar esse texto para falar, tá vendo? Aquele que recebeu é aquele que Deus escolheu. Mas não, aí você destrói todo o raciocínio da mensagem, né? O raciocínio da mensagem é a recepção, né? Se não importa a ação humana pela recepção, mas é uma ação de Deus, então a parábola perde todo o sentido, né? Se não é o homem que tem o solo do coração preparado para o recebimento da mensagem, mas é todo o processo de Deus, então a própria parábola de exortação aqui perde o sentido, né? Porque aquele que tem um coração que acaba com essa similitude de contraste, vendo, pô, meu coração é como pedra rochosa, não vai mudar. Ou aquele que tem um coração que é representado com espinhos, não vai mudar. Ou aquele que perde a palavra, não vai mudar. Não vai fazer diferença nenhuma a parábola. A parábola é uma exortação para aqueles que têm o coração dessa forma possam arrepender, né, para a recepção da palavra. É isso. Né? Então perde toda a essência da palavra. Vai uma posição do sentido da parábola. É aí que está. Você pegar uma questão pequena para tentar mudar toda a essência da parábola. Não é assim que funciona. Né? Até porque ouvir, como eu já disse, né, se a gente pegar o verbo no hebraico, algumas vezes é traduzido por obediência. Então, ele está falando de obedecer a palavra. Né? A nossa responsabilidade é obedecer. É isso? Aqui traz toda a responsabilidade de nós reagirmos à graça de Deus, o reino de Deus que é vindo pela palavra de redenção. E aí você chega no final do texto, falando sobre os tipos de ouvir e receber. Né? Você tem aí aquele que é duro, coração duro, a qual o diabo tira a semente, né? Os pássaros comem, que é aquele que tem uma mente cauterizada pelo sistema maligno. Ou seja, é muito comum hoje as pessoas não poderem ouvir a falar a nome de Deus ou igreja que elas não já sente aversão. Isso é próprio do sistema maligno que tenta cada vez mais cauterizar a mensagem do reino de Deus como algo ruim, né? Como algo machista, como algo fascista e etc. Eles vão dar termos pejorativos, né? Eles vão, como eles não conseguem desconstruir a mensagem, eles vão desconstruir o mensageiro, o ad hominem, né? Então eles desconstroem o cristianismo e não o que o cristianismo fala. Então ele vai falar que é fascista, nazista e etc.
né? E é isso que está cada vez mais aumentando. Por quê? Para que as pessoas, quando ouvirem falar sobre o cristianismo, elas vão ter o quê? Não vão querer aceitar, porque elas têm uma visão já cauterizada, já endurecida pelo sistema mundo maligno. Então isso é proposital. É proposital, como na era um Império Romano, que eles consideravam a fé cristã uma fé muito obtusa, né? Uma fé muito louca, né? Eles, na verdade, eles achavam que os cristãos eram ateus, né? Porque só criam um Deus só no meio de um panteão. Então, essa diferença de percepção religiosa fazia os romanos os perseguirem, né? Então, o sistema mundo tenta cauterizar a mente das pessoas para elas rejeitarem, nem quererem ouvir, né? Ah, não, esse discurso é muito patriarcal, eu não quero. Hoje é assim, né? Cada período ele vai tentar cauterizar de alguma forma, né? O segundo é um terreno pedregoso, ou seja, é um terreno superficial. O Wesley ele gosta de usar essa representação como uma graça preveniente. Não dá para ser só essa representação, aquele que recebe, crê, mas vê em qualquer situação e perde, né? Pode ser também uma pessoa que creu momentaneamente, mas eu acho que a graça preveniente, como o Wesley aponta, é a representação maior, é a ação de cada pessoa, né? Porque ele fala que o mundo só tem bondade porque o mundo não perdeu totalmente a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Então, essa graça preveniente atua no mundo, né? E toda vez que uma pessoa tem um ato de bondade, é quando ela responde a essa graça. Mas logo quando essa graça age nesse ato de bondade, logo ela perde esse sentido e volta a estar aprisionado no seu próprio egoísmo. Ou seja, é algo que não gera modificação, mudança nenhuma. Depois a gente tem os espinhos, que a pessoa que creu, poderíamos apontar que é uma graça justificadora, a pessoa creu, mas ela não conseguiu se santificar, ela não conseguiu abandonar os seus antigos hábitos, ou ela voltou para os seus antigos hábitos, das riquezas, das paixões. Então, muitas vezes, nós temos que entender que a nossa fé é como se fosse um cultivo de uma planta. Nós temos que regar ela diariamente. Nós temos que preparar diariamente. Esse solo ele nunca está pronto. Por isso que Jesus traz a imagem de uma semeadura. Por quê? Todo mundo sabe que não existe só uma colheita, são várias. Às vezes até nesse período eram 2 por ano, mas aqui no Brasil tem lugares que conseguem plantar 4 vezes ao ano. Ou seja, é algo constante, contínuo. Então, a nossa preparação desse solo, ele nunca pode deixar os espinhos, né? Os espinhos poderiam ser o resto da antiga plantação que não foi tirado ainda, né? Porque poderia ser arado posteriormente, como eu já expliquei. E se não for tirado, não vai dar fruto. Então a gente tem que estar constantemente tirando esses espinhos. Né? E o que são esses espinhos? As nossas cobiças. Tiago diz que o mal não vem de Deus. O pecado não vem de Deus porque Deus não tem mal nenhum. Deus é bom, Deus é perfeito. O mal vem dos nossos corações. E os nossos corações são resultado dos nossos desejos. A cobiça é o desejo. Então Tiago vai falar que o pecado primeiro nasce o desejo. E esse desejo a gente dá vazão até dar luz ao pecado. Então a gente tem que estar constantemente arrancando esses espinhos que tentam penetrar no nosso coração, refletindo o que nós temos ouvido, o que nós temos buscado, o que nós temos falado, o que nós temos preocupado. Né? A terra também aqui representa o coração. A boca fala do que o coração está cheio, o que tem estado no nosso coração. Ou mais, qualquer coisa tem acessado o nosso coração. Um provérbio diz que uma pessoa que se controla, se domina, é uma pessoa
como se fosse uma cidade morada, porque ninguém acessa o seu coração, né? Uma cidade morada tem uma porta só controlada, que só entra e sai com a autorização daquele representante. Não, mas uma cidade que não, uma pessoa que não se domina é como uma cidade sem muros, né? Qualquer coisa entra ali. Então a gente tem que saber cuidar desse coração, porque como Jesus fala, é do coração que sai todo o mal. É dele que nós temos que purificar, é ele que nós temos que preparar. Por isso, nós não podemos deixar as preocupações, as ansiedades, as riquezas, os desejos tomarem conta. Porque vão nascer espinhos, porque nós vamos errar, nós vamos falhar, mas toda vez que nós falamos, nós nos arrependemos e limpamos o nosso coração, para que essa terra sempre esteja preparada e pronta para dar fruto, que é a última, a terra boa, que produz fruto. Que produz fruto porque ela se quebranta. A palavra diz que um coração quebrantado, Deus não rejeitaria, diria Davi. Não é uma terra que, não é uma pessoa que nunca errou, mas quando erra, se quebranta, tira a sua dureza. É uma terra que tem profundidade. Né? Preste atenção no texto de Lucas, que é aquela que ouviu e recebeu e perseverou. Ouviu, recebeu, perseverou. Só Lucas traz essa expressão, né, no capítulo 8, verso 15. Então, uma terra que tem que estar se retirando seus espinhos, uma terra que tem que estar perseverando. Por isso que se quebranta, porque ainda que erra, não perde a palavra, se refaz. Uma terra que é limpa, limpa pela palavra de Deus. Então, como que eu posso me quebrantar? Como que eu posso perseverar? Pela palavra. Por isso que a palavra dirige as nossas vidas. Por isso que eu não mudo a essência da palavra, a essência da palavra me muda, né? E aí, nós vamos para a aplicação e finalizar a aula de hoje. O reino é o reino da parábola, da palavra de Deus. E essa palavra é a base da nossa fé. Então, um discípulo do reino significa ouvir a palavra, permanecer, de tal forma que a palavra define o discípulo. Jesus disse: vocês serão um com o meu Pai quando vocês serão um comigo. Como que nós somos um com Cristo? Aquele que ouve as suas palavras e pratica. Então, nós somos um quando a palavra nos define e não nós definimos a palavra. Essa é a chave. Ouvir e receber é fazer ela nos transformar. Por isso que é ouvir e praticar. Por isso é muito importante a gente ouvir. Como que a gente ouve? A palavra de Deus vai falar de meditação. O que é meditação? Falar, repensar, refletir. E aí, refletindo, tendo entendimento, praticando, respondendo. Então, nós seremos um discípulo que dá frutos quando nós somos definidos pela palavra e não o contrário. Assim, constantemente buscando o propósito e a perfeição de Cristo. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Vamos orar para terminar. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha agora quebrantar o nosso coração de toda e qualquer ansiedade, tribulação. Vamos pedir que o Senhor venha nos limpar de todo espinho, de todo desejo mundano, para que essa palavra possa ser perseverada em nossos corações e nós possamos ser verdadeiramente transformados todos os dias. Que a palavra venha trazer 30, 60 a 100 por um, venha trazer plenitude a todos nós e que nós não vamos perder o sentido e o significado de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, que nós possamos assumir a direção
da nossa vida, deixando a palavra nos mudar, nos definir quem nós somos, e não sermos figuras apagadas, né, dentro dessa realidade e desse sistema mundo, a qual o nosso único significado é ver séries que nos mostram significados. Né? Por que a gente gosta tanto de séries? Porque o protagonista, para progredir na história, ele tem um significado, ele tem um sentido, e ele vai mudando, e assim como ele muda, ele transforma a história. E aí, como nós não temos sentidos nem significados, quando a série termina, o que nós fazemos? Procuramos outras, já que a nossa vida está parada e apagada, porque nós esquecemos do nosso sentido, do nosso propósito, e virou apenas uma memória de uma vida passageira, de uma vida que nós esquecemos quem nós somos, né? Vivemos como pessoas sem memórias, diria Tiago, porque nós olhamos nos espelhos e esquecemos de quem nós somos. Então, que nós não possamos esquecer, ouvindo a palavra de Deus e deixando ela definir quem nós somos. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima semana. Abraço.